Meus irmãos, bom dia. Que o Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida e na tua casa. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus neste novo dia, abençoado pelo Senhor. E meu desejo é que você esteja bem e que você esteja crescendo, né, neste devocional. Amados, vamos ler hoje de uma forma aqui um pouco diferente, na nossa sequência do Evangelho de Mateus. Nós estaremos lendo em Mateus 8, 18, porém, como há uma passagem, né, no Evangelho de Lucas, uma passagem paralela, uma referência semelhante à mesma ocasião aqui do ministério de Jesus, eu vou estar lendo no Evangelho de Lucas e complementando uma passagem com a outra. Por quê? Porque, de fato, elas se complementam, porque há informações no Evangelho de Lucas que eu gostaria de comentar, né, que não estão aqui no Evangelho de Mateus. E falar para nós aqui nessa manhã daquele momento crucial da vida da gente. Aquela hora que você não pode deixar para depois, quando se refere a seguir Jesus, quando se refere a obedecer aquilo que Jesus, o chamado de Jesus na nossa vida. Meus amados, nós temos aqui uma ocasião em que Jesus está deixando aquela região ali de Cafarnaum e ele vai entrar no barco. Jesus vai partir. E quando ele está de saída, ele começa a chamar algumas pessoas para servi-lo, acompanhá-lo. Outras se oferecem para acompanhá-lo. E aí nós temos um ensinamento muito forte sobre como é que nós devemos obedecer esse chamado do Senhor para estar com Ele, para segui-lo. E aqui no Evangelho de Mateus, do capítulo 8, versículo 18, trata desse assunto. Mas eu vou ler a passagem paralela de Lucas capítulo 9, versículo 57, que diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, essas pessoas aqui tiveram a oportunidade de dar uma resposta para o chamado de Jesus. Quando Jesus disse: segue-me, segue-me. E o primeiro, no Evangelho de Mateus, aqui em Lucas não diz isso, mas no Evangelho de Mateus diz que era um escriba. O escriba era um estudante da lei de Moisés, era uma pessoa versada nas escrituras. E talvez ele olhasse para Jesus como um mestre, e ele chama Jesus de mestre, mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Talvez representasse aquela pessoa que imaginava andar com Jesus e ganhar com isso uma aventura intelectual, ganhar com isso um prestígio, uma oportunidade de ouvir coisas maravilhosas que Jesus tinha para ensinar, comparar com o Antigo Testamento e crescer no seu conhecimento das Escrituras. Mas quando Jesus responde àquele homem, é aquela passagem onde ele diz: olha, as raposas têm seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem nessa terra não tem onde reclinar a cabeça. Seguir Jesus, irmãos, é assim. Não é uma questão de lugar, não é uma questão das experiências simplesmente que você vai viver
que sejam interessantes, diferentes. Nós estamos vivendo uma época que muitos se tornam cristãos, deixam suas religiões e passam a seguir a experiência de ser, vamos dizer, um evangélico. Mas Jesus estava chamando para uma vida de sacrifícios, onde não havia conforto, onde não havia a tranquilidade de imaginar que há um lugar nesta terra para seus discípulos, para seu povo. Aquele mestre da lei ainda não tinha percebido isso. O outro homem, né, que Jesus chama, diz: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Eu sei que de início parece que o pai daquele homem estava morto e ele só queria ir sepultá-lo. Mas há um autor muito interessante que ele diz que, na verdade, quando ele diz permite-me ir primeiro sepultar o meu pai, ele estava pedindo um tempo para Jesus. O pai ainda não estava morto. Ele só queria conviver com o pai dele e depois atender o chamado de Jesus. E representa aquelas pessoas que pedem um tempo para Deus. Que Deus está falando no seu coração, que Deus está chamando elas para servi-lo, mas elas dizem: eu ainda tenho algo para resolver. Eu não estou pronto agora, eu gostaria primeiro de resolver um problema pessoal que é importante para mim. Depois eu vou seguir você, Jesus. E Jesus, então, diz para aquele homem: olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aqui em Mateus ele fala assim: mas tu deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Mas no Evangelho de Lucas ele dá complemento dizendo: mas tu vai e prega o Evangelho de Deus. Então Jesus estava dando uma oportunidade para aquele homem de segui-lo agora. É assim que Deus faz, irmãos, na nossa vida também, né? Nessa questão de chamado, muitas das vezes a gente fica pensando assim: mas eu ainda tenho tanta coisa que eu queria fazer antes de obedecer Jesus, antes de dedicar a minha vida às coisas de Deus de forma mais profunda. Nós temos que avaliar, de fato, se nós estamos prontos para Jesus quando nós temos a coragem de dizer para o Senhor: olha, eu tenho problemas pessoais, depois eu vou ser crente, depois eu vou segui-lo, depois eu vou obedecê-lo. Jesus disse para aquele homem claramente: é preciso você ir e pregar o Evangelho de Deus. Isso é muito comum na vida de pessoas chamadas para o ministério, chamadas para missões, chamadas para um trabalho específico pelo Senhor. E às vezes fica pensando e pensando e pensando nos seus próprios sonhos. Mas Deus, quando fala, irmãos, Ele garante. Deus, quando fala, é a vontade dEle e é o melhor para nós. E nós precisamos segui-lo, não é? E o terceiro homem, já que no Evangelho de Mateus não tem esse terceiro homem, mas em Lucas tem, o outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então este homem aqui não entendeu a urgência. Não dava tempo nem mesmo de ir em casa. Jesus estava subindo no barco e atravessando para outra região e queria aquele homem próximo dele naquele momento. Então, como é que nós devemos entender o chamado de Jesus? Atender o chamado de Jesus de forma pronta, incondicional e definitiva. A pessoa não começa a andar com Jesus e quando cansa, desiste, volta atrás. Jesus diz que esse discípulo não é apto para o reino de Deus. Eu já mencionei isso em outro lugar, mas que eu ouvi uma vez uma frase que diz que Jesus não é um beco sem saída, mas Jesus é um caminho sem volta. Quem segue Jesus não pode olhar para trás. Quem segue Jesus precisa entender o preço, porque nasceu de novo e como pode voltar a ser a velha criatura que era. Quem segue Jesus
caminha com Ele até o final. Nós ouvimos, irmãos, o chamado de Jesus. Ninguém consegue ser crente, ninguém consegue viver a vida com Deus sem uma verdadeira conversão. A gente tem falado disso. E sem um entendimento real do que é seguir Jesus. Esses homens aqui, a gente nota que eles não estavam ainda compreendendo que é uma decisão definitiva, que não se volta atrás desta decisão e que ela é incondicional. Jesus chama e ele diz: eu vou ser o Senhor, eu vou conduzir a tua vida, você vai viver em obediência a mim. E esse momento de confronto não pode ser adoçado, não pode ser facilitado, não pode ser dito de outro modo para que a pessoa se sinta confortável a se converter e andar com Jesus. Tem que ser de forma clara, de forma que a pessoa compreenda o preço de andar com o Senhor. Mas depois sim, a pessoa que na verdade está pronta para andar com o Mestre, com o Senhor, com Deus, com Jesus, com o Salvador, ela sabe no seu coração que não há caminho melhor, que ela não quer voltar atrás, que ela não vai negociar por conta de qualquer coisa nesta vida, esse privilégio de ser do Senhor. Então esses homens, nessa ocasião, eles não estavam aptos para o reino de Deus. Nós devemos também sondar nossos corações. Você que já fez a sua decisão por Cristo, é definitiva. Amém? É definitiva porque a obra de Deus no nosso coração, a gente sabe. A gente sabe de onde nós saímos. Nós sabemos que quando nos convertemos, Jesus nos pediu tudo. Porque aquilo que nós tínhamos, que nós imaginávamos, irmãos, não nos servia. Mas o que Jesus queria desses homens não era que eles não valorizassem seus pais ou que não tivessem desejo de crescer, de aprender com Jesus, não era nada disso. Mas era que eles não confundissem o que era de fato andar com o Mestre, com outras coisas desta vida. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe com essa mensagem que eu espero, de devocional que eu espero que tenha falado ao seu coração. E nós vamos orar para a glória de Deus. Pai querido, Pai santo, o Senhor Jesus encontrava com tantas pessoas, cada uma com as suas dificuldades, cada uma com as suas ideias, mas o Senhor Jesus queria atingir o alvo, como o Senhor quer atingir o alvo também na nossa vida. O Senhor quer tirar todas as ideias erradas que nós temos sobre o que é ser crente, sobre o que é seguir a Cristo, ser um discípulo de Cristo. Nos ajuda, Senhor. Eu oro que o Senhor abençoe, meu Pai querido, para que nós não venhamos a olhar atrás, Senhor Deus, que nós não venhamos a dizer: Senhor, eu estou pronto, mas só depois que eu resolver isso na minha vida. Aí eu vou tornar o meu compromisso sério, aí eu vou tornar a minha decisão de andar contigo a única coisa que eu vou fazer na minha vida. Oh, Senhor, não é assim. E eu oro que nós entendamos e vivamos por fé e por amor ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vem abençoando esse dia. Em nome de Jesus, Senhor, vem tocando, meu Pai querido, livrando, Senhor. Vem, ó Pai, suprindo, ó Deus, pela Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Temos aí algumas pessoas já comentando, deixando a sua mensagem. Que você esteja sempre aí acompanhando, e estiver bem cedinho aqui conosco, aqui online, ao vivo com a gente. Deus te abençoe, abençoe tua família esse dia, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.